Depois de 2 temporadas, muita gente acredita que já sabe exatamente como Tsukimichi funciona. Makoto fica mais forte, faz novos aliados, derrota inimigos e continua expandindo a Zora. Mas existe um detalhe que muda completamente essa visão. A próxima temporada não será lembrada pelas batalhas, nem pelos novos personagens, muito menos pelos novos poderes de Makoto. Ela será lembrada porque, pela primeira vez, Makoto deixa de ser apenas um aventureiro. E quando isso acontecer, o mundo inteiro será obrigado a reagir à sua existência. Mas isso ainda não explica tudo. Porque até agora, Makoto sempre viveu reagindo aos acontecimentos. Quando era atacado, revidava. Quando encontrava pessoas em perigo, ajudava. Quando surgia um problema, tentava resolvê-lo. Ele nunca tentou mudar aquele mundo. Na verdade, ele queria justamente o contrário. Viver em paz, administrar seu comércio, proteger a Zora e ficar longe dos conflitos. Só que isso deixa de ser possível, porque existe algo crescendo diante dos olhos de todos. E esse é o verdadeiro motivo pelo qual a nova temporada muda completamente Tsukimichi. A Zora. Até aqui, a Zora parecia apenas um refúgio, um lugar escondido onde diferentes raças conseguiam viver juntas. Mas existe um detalhe que quase ninguém percebe. Ela já deixou de ser apenas um refúgio há muito tempo. A Zora possui agricultura, pesquisa, comércio, soldados, magia, infraestrutura, pessoas de diferentes raças trabalhando pelo mesmo objetivo. Sem perceber, Makoto construiu aquilo que muitos reinos jamais conseguiram criar. E é justamente aí que começa o problema. Porque um lugar como a Zora não consegue permanecer escondido para sempre. Quanto mais ela cresce, mais atenção desperta. E quando outras nações finalmente perceberem o que existe ali, elas deixarão de enxergar Makoto como um simples aventureiro. Mas isso ainda não é a maior mudança. Existe algo ainda mais importante. Até agora, os conflitos de Makoto aconteciam em pequena escala. Uma cidade, uma missão, um ataque, um inimigo. Agora, as consequências de suas decisões passam a atingir reinos inteiros. Uma única escolha de Makoto pode mudar alianças, criar conflitos, ou alterar completamente o equilíbrio político daquele mundo. É aqui que Tsukimichi muda de verdade. Porque a história deixa de acompanhar apenas o crescimento de um protagonista. Ela passa a mostrar como um único homem começa a mudar o destino de um mundo inteiro. Mas existe outra consequência. Talvez a mais perigosa de todas. A deusa. Durante muito tempo, ela tratou Makoto como apenas um erro. Um humano inconveniente. Alguém que poderia ser ignorado. Mas existe um limite para isso. Porque Makoto não continua crescendo apenas em poder. Ele cresce em influência. Cada cidade que conhece Makoto muda. Cada aliado fortalece sua posição. Cada raça aceita viver ao seu lado. E, sem perceber, Makoto começa a construir algo que ameaça diretamente tudo aquilo que a deusa representa. Esse talvez seja o momento mais importante da nova temporada. Porque a luta deixa de ser apenas física. Agora existe um conflito de ideias. De um lado, um mundo dividido pela deusa. Do outro, Makoto reunindo pessoas que jamais deveriam conviver. E talvez seja exatamente isso que a deusa mais teme. Mas isso ainda não explica por que tantos leitores dizem que essa é a melhor fase de Tsukimichi. A resposta está no próprio Makoto. Até agora, ele sempre evitou assumir qualquer papel de liderança. Mas chega um momento em que isso simplesmente não é mais uma escolha. Porque quando tantas pessoas passam a depender dele, permanecer neutro deixa de ser possível. É justamente aí que Makoto muda. Não porque fica mais forte, mas porque finalmente entende que suas decisões podem definir o futuro de milhares de pessoas. E quando isso acontece, toda a história muda junto. É por isso que a nova temporada representa uma verdadeira virada para Tsukimichi. Não porque apresenta inimigos mais fortes, nem porque aumenta o nível das batalhas, mas porque muda completamente o papel de Makoto dentro daquele mundo. Até agora, Makoto apenas sobrevivia naquele universo. Daqui para frente, é aquele universo que começará a girar ao redor dele. E talvez seja exatamente por isso que tantos fãs consideram essa a melhor fase de toda a obra. Agora eu quero saber sua opinião. Qual mudança você está mais ansioso para ver? O crescimento de Azora, a reação da deusa ou a nova posição de Makoto dentro do mundo? Deixe sua resposta nos comentários.